pedaço de barro esculpido por mãos humanas, Deus usou aquele homem dizendo: vai, Elias, chega até Acabe, e você vai proferir dizendo que, segundo as tuas palavras, não haverá de chover sobre a terra. Bendito seja o nome do Senhor. E assim aquele homem chamado Elias fez. Foi até a presença do rei, falou a mensagem com ousadia, com coragem, com firmeza. E aconteceu conforme ele havia predito. Não choveu. Agora a terra estava passando por um período de sequidão, por um período de grande dificuldade. E os irmãos há de ver comigo que depois deste ato ousado de Elias, dá-se início uma perseguição contra aquele homem de Deus. Acabe não fica satisfeito pela ousadia daquele homem de chegar à sua presença e de dizer essas palavras. E a partir dali, há uma perseguição para os profetas de Deus, aqueles que falavam em nome do Deus Todo-Poderoso. É bem verdade que Elias, ele foge, ele se esconde, aleluia, junto ao ribeiro de Queriate. E mesmo diante daquela circunstância, Acabe manda mensageiros por todos os reinos à procura de Elias. Mas, pela permissão de Deus, Deus não permite que encontre o profeta, pois ele estava escondido à sombra do Todo-Poderoso, no lugar que Deus havia determinado, no esconderijo do Altíssimo. E aqueles que estão abrigados pela direção de Deus, o homem não toca, o homem não acha, a fúria do inimigo não alcança, a fúria do mal não chega, porque quando Deus esconde um homem, está escondido. Quando Deus, aleluia, preserva um homem, não há inferno algum que possa tocar, em nome de Jesus. Aleluia. Elias estava escondido por Deus, no lugar que Deus havia determinado. Mas instala uma perseguição, e alguns profetas são mortos. E Obadias, como mordomo que servia no palácio real, movido de compaixão, ainda consegue preservar 100 profetas. No demais, lendo a palavra do Senhor, percebe que há uma atitude de Acabe e Jezabel para destruir os profetas de Deus. Mas Obadias consegue preservar ainda 100 profetas escondidos em cavernas, provendo pão e água para aqueles profetas. Mas Elias, nesse cenário, começa a apresentar-se diante de Acabe, e dentro dessa apresentação, podemos ver que Elias faz um grande desafio aos profetas de Baal. Elias clama ao povo, porque o povo agora estava tendencioso, seguindo a adoração a Baal, entrando na onda do mundo, vivendo agora uma mistura na sua religião, na sua adoração. E o Deus que nós servimos é um Deus que abomina a mistura, é um Deus que ama a pureza, é um Deus que, aleluia, não divide a adoração dele, nem a glória dele com ninguém. Agora Deus manda Elias, e Elias fala aos ouvidos do povo, dizendo que ele havia ficado só por profeta do Senhor, mas que havia 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azerá. Propõe um desafio, um sacrifício, e disse: olha, o Deus que responder com fogo, esse será o nosso Deus. Aleluia. E os irmãos sabem o contexto, aonde os profetas de Baal e Azerá fizeram os seus rituais, o seu altar, colocaram a lenha, colocaram seus holocaustos, clamaram,
e não houve resposta nenhuma de Baal e nem de Azerá com fogo. Ao ponto que, quando chegou próximo do horário do término do sacrifício, eles começaram a se cortar em um ato desesperado e clamar dizendo: responde-nos, Baal. Elias, vendo aquela situação, sabendo, tendo a convicção que não existe outro Deus além do nosso Deus, que não existe um poder além do nosso Deus, que não existe nem embaixo da terra, nem em cima do céu, um Deus como o nosso Deus. Ele olha para aqueles profetas e diz: clamem mais alto, gritem mais alto. Pode ser que ele esteja ocupado, pode ser que ele esteja fazendo alguma coisa, aleluia, e não há e não houve nenhum tipo de resposta. Quando chega no seu momento, Elias observa, conserta o altar que estava fendido, coloca a lenha em ordem, coloca o altar em ordem, coloca o sacrifício, derrama água uma vez, 2 vezes, 3 vezes, deixa bem encharcado de água, que é para não houver e não haver nenhuma desculpa. Pode ser que alguém tenha dito: é coincidência, há uma faísca ali, pegou fogo, aleluia. Mas o Deus que você serve não é um Deus de confusão. O Deus que nós servimos não é um Deus de arrumadinho, não é um Deus de mutreta, é um Deus poderoso e fiel, que quando quer Ele faz, quando quer Ele faz. Elias, sabendo do pensamento do povo, disse: pode colocar água, pode molhar tudo, molhe a lenha, molhe o holocausto, molhe tudo, bote água. E Elias chega à presença do Senhor e diz: Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, manifesta hoje que Tu és Deus, e que eu sou Teu servo, e que conforme a Tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, para que este povo conheça que Tu, Senhor, és Deus. E aí caiu fogo dos céus, porque o propósito de Elias era para a glorificação do nome de Deus. Elias está dizendo: Senhor, responde-me, para que este povo veja que Tu és Deus. Porque se Elias orasse diferente, dizendo: responde-me, para que eles vejam que eu sou, para que eles vejam como eu sou usado, para que eles vejam como eu sou instrumento. Mas o ato de Elias era para a glorificação do nome do Senhor. Se o que você faz é para a glória do nome do Senhor, pode estar difícil, mas Ele faz acontecer. Pode estar impossível, mas Ele se torna possível. Pode estar até no leito, mas Ele tira do leito e Ele dá uma nova oportunidade. Aleluia. Fogo caiu, consumiu o holocausto, lenha, pedra, pó, lambeu a água. O fogo de Deus, aleluia, consumiu todo aquele, aleluia, sacrifício. E o nome do Senhor foi glorificado. Mas quando Jezabel toma conhecimento deste fato, Elias mata os profetas de Baal e de Azerá. E quando Elias tem esta atitude, Jezabel, de maneira desordenada, instala uma perseguição no reino contra Elias, ao ponto que ela vai dizer: olha, Elias, assim me façam os deuses, e outro tanto, se amanhã, Elias, nesse mesmo horário, eu não colocar a tua vida como a de um deles. Deixa eu traduzir. Jezabel disse: Elias, tu só tem 24 horas de vida. Elias, tu só vai ter 24 horas de vida. Se amanhã, Elias, eu não fizer da mesma forma que você fez com eles, foi uma ameaça direta.
velada. E diante desta ameaça da rainha do reino, da mulher do rei, não restou tanta opção àquele homem de Deus. Ele se levantou e, para escapar com vida, foi a Betseba, deixou o moço que andava com ele, preservando a vida daquele rapaz, carregando sobre ele a responsabilidade do seu ministério, dizendo: isso é comigo, fica aí em Betseba, vá viver a sua vida. A perseguição e a ameaça foi a mim. Eliseu deixa o seu moço, vai até o deserto, se assenta debaixo de um zimbro, e lá naquele ambiente que estava no deserto, debaixo de uma árvore, ele vai refletir de tudo o que aconteceu. E aquela reflexão traz sobre ele uma angústia profunda. Um desânimo abate aquele homem. Um sentimento de perca abate aquele homem. Um sentimento de desânimo, aleluia, abate aquele homem. E ele chega ao ponto de pedir a morte e dizer: já basta, Senhor, toma minha vida. Eu não sou melhor do que os meus pais. Carregando um peso do seu ministério, diante de uma ameaça tão direta, dizendo: amanhã você vai morrer. Elias foge, fica desanimado, porque agora ele começa a sentir o peso da responsabilidade que era de falar, aleluia, a palavra de Deus. Ele começa a entender a profundidade do seu chamado, e está ali agora, debaixo de uma árvore, reflexivo, pensativo, com seu ânimo abatido, porque agora estava sendo ameaçado de morte, e a única possibilidade que lhe restou foi fugir, foi escapar com vida, foi correr para longe do problema. Tem vezes que Deus nos dá autoridade para enfrentar o problema, mas tem momentos que Ele permite que a gente se afaste dos problemas, que a gente saia um pouco de cena. Foi isso que Elias fez. Deus permitiu que Elias fugisse, fosse ao deserto, e dentro daquele cenário, fazendo a vontade de Deus, sendo o profeta de Deus, o desânimo bateu. Acontece também em nossas vidas, independente dos anos que você tem de servir a Deus, independente da realidade que você vive espiritualmente, o desânimo bate às nossas portas. Tem momentos que não temos tanto ânimo para continuar a nossa caminhada, mas precisamos entender que neste período de difícil, neste período, aleluia, de desânimo, neste período de até passar alguns pensamentos difíceis em nossas mentes, podemos ver Elias dizendo: já basta, Senhor, toma a minha vida, eu não sou melhor do que os meus pais. O peso da ameaça, o peso do ministério, o peso de servir ao Senhor, o peso de fazer a vontade de Deus, fez com aquele homem que ele tivesse desanimado, e agora como o homem dormisse debaixo daquele zimbro. Mas quando ele estava ali, um anjo do Senhor tocou nele e disse: levanta, come. E quando ele olhou, ele viu um pão cozido sobre a brasa e uma botija de água. O próprio Deus proveu uma alimentação para aquele homem, começando a mostrar a Elias que quem sustentava ele era Deus, que quem era o dono da vida era Deus, que quem tinha um caminho para ele era Deus, que quem tinha uma saída para ele era Deus.
Deus se revela nas pequenas coisas. Talvez Elias não estava percebido para entender o cuidado de Deus, mas o sentimento de desânimo envolveu tanto ele, ao ponto dele não ver que Deus estava trabalhando nas circunstâncias. Agora Deus manda pão e água. Só que interessante que Elias come, bebe e voltou a dormir. Parece que o profeta não entendeu muito bem o recado que Deus estava dando a ele por meio da circunstância, dizendo: Elias, você precisa comer, se alimentar, você precisa beber, porque você ainda vai percorrer um longo caminho. Parece que Deus estava querendo dizer: Elias, se levanta, a última palavra não é do homem nem da mulher, mas é do Senhor.